Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor, amém? Hoje eu queria meditar um pouquinho com vocês a respeito da importância da gente despertar para coisas que estão realizadas por Deus, que não vão ser realizadas de novo, porque foram realizadas uma vez por todas, para todo sempre. Mas que a gente precisa despertar para isso, porque a vida cristã, ela exige um despertamento para coisas eternas que estão realizadas em Jesus Cristo para todo sempre. E muitas vezes na cabeça da gente, a gente se esquece, né, de coisas poderosas e acaba sendo prejudicado na vida espiritual por conta de permitir que a nossa mentalidade seja arrastada para um conceito errado, uma maneira de pensar equivocada, entendeu? Pensar de maneira equivocada faz com que a gente não experimente os benefícios da verdade estabelecida por Deus. Então a gente precisa despertar para a verdade. Tem um texto em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É exatamente isso que eu estou falando. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse texto aqui? Em primeiro lugar, ele está falando com pessoas que já são cristãs, mas que estão num estado de dormência espiritual. São pessoas que já receberam Jesus um dia, já têm a vida eterna, já receberam a reconciliação com Deus, receberam benefícios gloriosos da parte de Deus. Por exemplo, a justificação, né? Ser justificado é algo tão poderoso e glorioso que deveria fazer a nossa vida ser vitoriosa em todo o tempo, né? Essa justificação, ela traz todos os direitos de Jesus, todas as prerrogativas celestiais. É uma coisa muito poderosa ser justificado por Deus. É você ser arrancado de uma posição de miséria e ser colocado numa posição de glória e riqueza espiritual eternamente com Deus. Ser justificado é isso, é receber justiça eterna sem que os nossos atos sejam perfeitos. É receber isso por decreto, por graça, por concessão. E nós temos recebido isso de Jesus Cristo, nós somos feitos justos. Eu quero que você entenda isso que eu estou falando em conexão com aquilo que eu falei antes. O despertamento para essa realidade. Por quê? Porque quando o crente recebe tudo isso, entende? Mas ele vive cambaleante, ele vive numa vida frágil, uma vida fraca. Ele não experimenta a glória do poder divino, do poder do Espírito. Então esse crente ele está vivendo dentro de um torpor. O que é um torpor? Torpor é uma anestesia da alma. A pessoa vive dentro de uma anestesia, está anestesiada para a glória que ele recebeu pela fé. Nós temos recebido do Senhor glórias e riquezas incomensuráveis da parte de Jesus Cristo para a nossa vida, para que a gente não se enxergue em nós mesmos, mas a gente se enxergue em Jesus. Mas a mentalidade, ela pode muitas vezes ser enganada através do erro, através do pecado, através das quedas, através dos tropeços, através dessa consciência de inadequação, dessa consciência de injustiça, dessa consciência de inferioridade que este mundo pode produzir na cabeça cristã. Eu quero que você entenda isso.
De um lado, espiritualmente, nós podemos ter tudo com Jesus, espiritualmente falando, mas a cabeça nem sempre está acompanhando essa glória. É por isso que a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes. Por quê? Porque despertar é trazer a cabeça, a mente, o entendimento para aquilo que nós já ganhamos eternamente, aquilo que nós já somos espiritualmente, aquilo que nós já possuímos. Porque o Evangelho é assim. O Evangelho traz uma obra já pronta, já acabada, já perfeita, já realizada em nosso favor. Entende? Esse é o grande tesouro do Evangelho. É que quando a gente se aproxima de Deus, a gente não vai fazer a obra, a gente vai receber o que está feito. Aleluia. Está entendendo? Já está consumado, já está feito. O perdão de pecados foi feito eternamente. E muitas vezes os cristãos, eles têm essa consciência de pecado, em vez de ter a consciência da justiça. Ao invés de levantarem pela manhã dizendo glória ao nome do Senhor, porque eu sou um justo eterno, ele diz assim: ai meu Deus do céu, eu sou inadequado, sou imperfeito, porque se enxergam segundo a carne e não se enxergam segundo o Espírito. Não se enxergam segundo o que foi feito eternamente, se enxergam sempre na contingência da sua fragilidade meramente humana. É por isso que Paulo está dizendo assim: desperta, cara, tu que dormes. Porque você está dentro de um torpor, você está dentro de uma anestesia psicológica. E o chamado de Deus é para que você desperte para as coisas realizadas em Cristo. Desperta para aquilo que foi feito, daquilo que está estabelecido eternamente em aliança. Isso aqui é despertar. É você acordar todo dia, não despertar somente do sono físico, mas despertar todo dia para a verdade eterna do que foi realizado. Você acorda do teu sono físico, põe o pé para fora da cama, e aí você desperta a tua alma para as coisas do Espírito. Todo dia você tem que fazer isso, despertar e falar: Deus, daqui para frente eu vou tomar posse do que sempre foi e sempre será e sempre está estabelecido em aliança eterna. Eu não vou mais viver uma vida como se eu não tivesse riqueza. Entendeu? É despertar para a riqueza já possuída. É despertar para aquilo que já foi dado. É despertar para aquilo que está estabelecido eternamente diante dos céus e da terra. Jesus estabeleceu a sua aliança eterna para que eu tenha paz com Deus. Mas a cabecinha muitas vezes não consegue ter paz com Deus. Vive se escondendo de Deus como Adão se escondia. Adão, onde que você está? Ah, eu me escondi porque tive medo de ti. Essa síndrome de Adão está na cabeça de muito cristão. Se escondendo de Deus o tempo inteiro. Senhor, eu estou em pecado. Cara, desperta para a justiça. Desperta para a glória de um perdão eterno e você não vai mais viver uma vida de pecado. Está escrito isso lá em Coríntios, né? 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. O apóstolo Paulo diz assim: desperta para a justiça e vocês deixarão de pecar. Despertem para a justiça que vocês já possuem. E o pecado, essa ideia de pecado será pulverizada da tua consciência, da tua ideia, dos teus desejos. Você não terá mais nenhum desejo em relação àquilo que te escraviza, porque você despertará para aquilo que você já é. O despertamento para aquilo que nós já possuímos é poderosíssimo, sabe? É o despertamento espiritual. É isso que é despertamento.
É o cara que está assim naquele torpor, naquela anestesia. De repente ele fala assim, o quê? Ele faz que nem o filho pródigo. O que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu estou vivendo? Sabe, eu tenho toda a riqueza. Pois eu estou vivendo uma vida tão idiota. Eu preciso despertar para aquilo que eu já possuo. Aí ele desperta, né? Aí ele sai dessa condição meramente humana, fragilizada, estupidificada, e fala, de hoje em diante eu vou viver pela fé. Eu vou entrar na glória daquilo que eu já possuo, daquilo que já foi me dado, aquilo que já foi concedido eternamente. Oh, aleluia! Quando o crente faz esse despertamento em si mesmo, ele coloca fogo, o fogo do Espírito vem sobre a sua vida. Não porque foi recriado, mas porque estava lá o tempo inteiro e o cara não acendia. Entende? Despertamento significa você trazer a tua alma de volta ao fogo existente do Espírito. Aquilo que já estava queimando em espírito, mas que na alma estava completamente apagado. A alma do cristão pode cair num estágio de gelo, mas dentro do seu espírito tem um fogo divino glorioso. Que Deus está falando para nós sempre, filhos, despertem para aquilo que vocês já possuem lá naquele espírito regenerado e poderoso que eu coloquei dentro de vocês. Aprendam a pensar com pessoas que já têm todas as qualificações e todos os recursos celestiais que eu já coloquei à disposição de vocês. Não vivam uma vida pequena, medíocre, capenga, caindo, trôpega, dependente de artifícios meramente humanos e carnais para que vocês tenham prazer e tenham... Não, essa coisa tem que ser descartada. Vocês têm que trazer o coração, a alma, a mente para a glória daquilo que vocês já possuem, e vocês já possuem vida eterna. Vocês já possuem o poder gloriosíssimo do Espírito dentro de vocês. Vocês é que precisam despertar para isso. Vocês precisam despertar para aquilo que vocês já possuem, já têm. O Paulo fala isso muitas vezes, né? O Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, eu peço, pelas compaixões de Deus, eu peço que você desperte o dom que existe em você, o dom do Espírito Santo. Porque ele tinha o Espírito Santo poderosamente vivendo nele, mas ele era um cara medroso pra caramba. O apóstolo Paulo revela que o Timóteo era um jovem que possuía uma temerosidade enorme em relação aos perigos das perseguições que os cristãos sofriam naquela época. Paulo falou assim, cara, esse teu temor não corresponde à glória que você já recebeu. Você precisa despertar para o poder que existe dentro de você. Aí Paulo lá, numa das cartas para Timóteo, ele fala assim, nós não recebemos o espírito de covardia, mas nós recebemos o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Este é o espírito que está dentro de você. Então desperta para ele, desperta para essa realidade e Cristo fará essa obra de despertamento poderoso. É o que Paulo está dizendo aqui. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem são os mortos? Essa vasta maioria da população da Terra que está morta para a realidade do Espírito. O pessoal não tem nem ideia do que é essa vida interior poderosíssima do Espírito. São os mortos. Estão mortos, entorpecidos. E Paulo fala assim, não, cara, despertem dessa morte. Desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
Entende? Por que Cristo te esclarecerá? Porque Ele precisa de uma colaboração tua, pelo menos no sentido de falar, espera um pouquinho, Senhor, deixa eu trazer minha cabeça para a realidade da tua verdade. Porque Deus não pode pegar a tua cabeça todo dia e fazer uma obra, porque Ele te deu uma soberania mental profunda. Você tem o poder de autogestão, autogerenciamento. Eu estava pensando nisso agora há pouco e eu acordei às 3 da manhã, tomei um café aqui nessa cadeirinha e vim pensar nessa glória de como que a gente pode se auto-despertar para as coisas que já possuímos. Diariamente a gente tem que se despertar. Desperta tu que dormes, desperta o teu coração, desperta a tua mente, desperta a tua consciência para as coisas que já foram estabelecidas eternamente e Cristo te dará poder. Entendeu? É interessante isso, né? Por que é interessante? Porque existe dois polos que precisam estar ativos para que haja poder em nós. São sempre dois polos, o polo de Cristo e o polo da nossa fé. Entende? O que Paulo está falando assim, aqui nesse texto é o seguinte: não basta Deus ter colocado o seu polo gloriosíssimo de poder dentro de nós. Existe um polozinho em nós que se chama despertamento. Existe essa necessidade da gente despertar para a glória do que foi colocado aqui dentro. Porque quando a gente pega esse polo pequeno da nossa fé, é o suficiente para explodir a glória celestial em nossas vidas. Paulo está falando isso aqui. Está faltando esse polozinho do teu despertamento, para que haja explosão de poder divino. Porque não basta o polo poderosíssimo que Deus já colocou em nós, é preciso outro polo da nossa fé, do nosso despertamento, da nossa conscientização pela fé daquilo que já foi realizado. Amém, queridos? Eu espero que você esteja entendendo essa linguagem toda espiritual que eu estou falando para você, porque isso aqui, ele vai trazer sempre o quê? Vai trazer muito poder na tua vida espiritual, vai trazer você para as riquezas que você já possui. Não é que Deus vai produzir riqueza para a tua vida, já foi produzido e dado, já foi concedido, já está estabelecido. É você que está dormindo. Entende? É a gente que dorme, que adormece, que fica entorpecido, que fica adormecido. Portanto, se você pegar, eu estava aqui lendo, eu peguei uma concordância bíblica e fui ver as palavras, aliás, os versículos que possuem a palavra desperta, e existe ao longo da Bíblia muitos verbos desperta, 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 desperta. Entende? Existe uma ordem divina, desperta, desperta para as coisas espirituais. Desperta para o que está realizado, desperta para a realidade do Espírito. Porque o nosso Deus, Ele não pode te despertar sem que você queira se despertar. Bem-aventurados são os que se despertam com o poder que já está habitando neles. Fala assim: Deus, como é gostoso eu vir na tua presença de manhãzinha, no meu caso aqui é de madrugada, para me despertar todo dia e falar assim: eu sou um filho amado, eu sou um justo, eu sou abençoado com todas as bênçãos de Cristo. Tudo isso é meu, não é? E todas essas coisas são ativadas pela nossa voz. É voz ativada. Você precisa falar com Deus e com você mesmo. Assim: Deus, muito obrigado porque o Senhor me fez teu filho. Muito obrigado porque eu estou unido com Cristo eternamente. Graças te dou porque o Senhor me fez um justo eterno.
Graças te dou porque o Senhor perdoou todos os meus pecados para sempre. Já está detonado, já está apagado, já está despojado da tua presença. Toda a história de pecado já está pulverizado da tua presença, para que eu acorde na tua presença com aquela qualidade de gente purificada, purificadíssima aos olhos de Deus pelo poder do sangue de Jesus, com autoridade, com ousadia, né? Desperta para essa ousadia, porque se você não tem ousadia, você não está andando na fé. O medo de Deus não corresponde com a glória do amor, entendeu? Aquele que teme está debaixo da ideia da punição, é o que o apóstolo João diz, entendeu? Então, o despertamento, ele tira o crente de todo medo, entende? Despertar para Deus significa ser tirado dessa esfera de medo de Deus, medo do futuro, medo de morte, medo de condenação. Por quê? Porque isso não é vida eterna. Vida eterna é uma junção daquilo que a gente já possui. A gente já possui aceitação. A gente já possui vida eterna. A gente já possui aprovação eterna. A gente já possui o quê? Uma justiça eterna. A gente já possui uma filiação eterna. Então a Bíblia está dizendo assim, despertem para essa realidade que vocês possuem, porque senão vocês vão passar o resto da vida como ricos, mas vivendo na miséria, na pobreza. Eu faço esse áudio hoje para vocês que estão escutando essa palavra, porque isso sempre vai valer na nossa vida, sempre. Sempre Deus vai estar falando para nós, filho, desperta hoje para aquilo que eu realizei. Você não pode viver com uma mentalidade completamente distoante daquilo que eu te digo. Eu falo uma coisa e a tua cabeça diz outra. Você precisa despertar para aquilo que eu estou te dizendo. Eu não aceito que você pense uma coisa completamente contrária àquilo que eu estabeleço. Deus diz que a gente é abençoado e a gente fica o dia inteiro pedindo, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Deus diz assim, cara, já te abençoei eternamente. Desperta para essa realidade. Ao invés de me pedir, Senhor, me abençoa, diga, graças te dou, Pai, porque eu sou abençoado. Porque quanto mais você falar as realidades daquilo que você possui, mais você experimentará. Eu faço um desafio na tua vida. Começa a falar todo dia o que Deus fala. Eu sou abençoado. Você precisa falar as coisas de Deus, mesmo quando as circunstâncias estão falando tudo ao contrário. Entende? Tem gente que tem dificuldade com isso. Fala assim, pô, como é que eu vou falar que eu sou abençoado se eu estou passando uma situação financeira horrorosa? Então você está enxergando mais as coisas segundo a carne do que segundo o Espírito. A realidade física está falando mais alto ao teu coração do que a realidade espiritual. Mas aquele que é espiritual, ele não está nem aí com o físico. Ele vai continuar falando pela fé, com todo o coração. Deus, eu não quero saber como é que está minha conta bancária. A tua palavra diz que eu sou abençoado, então eu vou dizer isso daqui para frente, eu vou dizer com toda a autoridade. E esta autoridade vai mudar a minha conta bancária e vai mudar a minha vida financeira. As coisas do Espírito vão mudar a minha realidade física. Entende? É assim que funcionam as coisas de Deus. É esse despertamento para as coisas que já são, que muda as coisas que são temporárias na nossa vida. São as coisas invisíveis que mudam as coisas visíveis. Amém, queridos? Pensa nisso, porque é muito poderoso o que eu estou falando para você, tá bom?
Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu peço neste dia que a gente se desperte, que a gente abane o fogo que existe em nós. Já existe. Dentro de nós existe um fogo, o fogo do teu poder. Somos nós que abanamos, somos nós que despertamos a glória desse fogo. A gente pode estar tão cheio do Espírito hoje quanto a gente determinar. Aleluia. Senhor, eu peço que o Senhor desperte o coração de cada um. E eu peço que cada um desperte o seu próprio coração para este poder, para essa realidade. Depende da gente despertar todo dia, espiritualmente, para as coisas do Senhor. Faz isso na nossa vida hoje, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém.